Oi, aí, gente. Meu nome é Gabriel Santos. Está começando mais um podcast. Solta a vinheta. Hoje a gente vai falar sobre a ordem Odonata. E para falar junto comigo, eu chamei meu amigo Kennedy. Se apresenta, Kennedy. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Que satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Kennedy da Silva Souza, sou formado em Biologia pela Universidade Federal do Pará, campus de Altamira, e atualmente estou cursando mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia, também pela UFPA. Então, gente, como eu falei, né, o assunto é a Odonata. A ordem Odonata, né, ela é bem conhecida, principalmente para as pessoas que estudam, né, os insetos aquáticos, porque nele, né, onde está inserido as libélulas, né, e as donzelinhas, que são, né, o grande foco de hoje do nosso episódio. Então, Kennedy, quem são as libélulas? Olha, as libélulas, né, elas estão ali, são pertencentes à ordem Odonata. E ao mesmo tempo que elas são uma das mais conhecidas, né? Que dentro dos insetos aquáticos, acho que a Odonata é a mais conhecida pela sua variedade de cores e também por ser insetos muito bonitos, né? Ao mesmo tempo que elas são muito conhecidas, elas também... Os insetos em geral, né? Não são muito conhecidos. Então acredito que a Odonata seja uma das mais conhecidas pelo público. Sim, inclusive, né, as odonatas, as libélulas, elas possuem muitos nomes diferentes. Então, em cada região, a gente consegue ver uma variedade de nome que dá para ela. Então, a gente vê que muita gente chama de jacinta, de lavadeira, de libelinha, de donzelinha. Então, são vários nomes, né, que são dados a ela. Mas a gente fala libélula porque é no geral, né? Uhum. E aí eu acredito que também as pessoas acabam estudando muito as libélulas nesse âmbito de inseto aquático, justamente porque elas vivem muito nesses lugares, né, em que tem rios, que tem riachos. Então também tem essa questão do local onde elas estão, né? Principalmente as lembranças que vêm de mim de Odonata e de libélula é sempre perto de um tanque d'água ou então no varal, né? Então eu consigo associar bastante esse local delas. Mas assim, falando mais de características, né? O que faria eu conseguir saber se é uma Odonata ou se é um outro inseto? O que caracteriza esses animais? Gabriel, como tu falou, elas são extremamente ligadas, né, aos ambientes aquáticos. Então, perto de rios, riachos, poços d'água. Às vezes você até está andando que tem uma poça de água pela rua, a céu aberto, você pode encontrar elas. Você pode encontrar alguns representantes, né, que são mais de áreas abertas. Algumas características, né? As odonatas, elas possuem cabeça grande e livre e extremamente móveis. Elas possuem também olhos compostos e possuem antenas curtas. Essa é uma característica bem marcante dela, que ela possui antenas curtas, né? Muitos insetos vocês conseguem identificar. Um caráter de identificação de insetos são as antenas. Então, as odonatas elas vão ser bem curtinhas. Você teria que pegar uma ali para chegar bem pertinho da cabeça dela e conseguir ver. Diferente de outros insetos, que você já consegue identificar a antena bem distante. É interessante você falar assim dos outros insetos, né? Porque justamente muita gente confunde, né? É como se fosse tudo a mesma coisa. Uhum. E tem essas diferenças que podem ser pequenas, mas visivelmente elas são bem grandes, né? Então, assim, falando de inseto, a gente está falando de um animal que tem o quê? 3 pares de pernas, que tem pares de antenas, tem pares de asas, né? Então a gente vê que dentro dessa classe, né, dos insetos, tudo vai variando, né? De acordo com cada ordem. Eu acho muito legal também falar que as odonatas, né, elas têm um corpo também mais diferenciado, que normalmente é um corpo mais compridinho, né, sendo que tipo varia da questão da subordem delas também, né, a questão tanto do corpo como das asas. Eu sei que tem 3 subordens, né, Kennedy? Isso, o corpo vai ser uma característica bem marcante. Alguns estudos falam que as libélulas podem variar de 20 a 160 milímetros, né?
E aí o corpo vai ser uma característica bem marcante. Por exemplo, a ordem odonata, ela é subdividida em 3 subordens, que são Anisoptera, Anisozigoptera e Isigoptera. A Anisozigoptera, ela é uma subordem que ela está restrito à Ásia. Então, no Brasil, que é onde nos encontramos, a gente consegue encontrar 2 subordens, que é a Anisoptera e a Zigoptera, que eu creio que seria o que a gente vai focar mais, né? É o que mais a gente vê também, né? O que é mais que a gente vê. E de corpo, a gente pode dizer que, por exemplo, a Zigoptera, ela tem um corpo mais delicado, ela é mais fininha, né? Ela possui as asas mais fofinha. É tanto que a Zigoptera, né? Algumas pessoas conhecem elas, acham até que são animais diferentes, né? Eles chamam Zigopteras de donzelinhas, sim, enquanto outros nomes são atribuídos à Anisoptera, né? Então a Zigoptera, ela vai ter o corpo mais fino, mais delicado, mais frágilzinho, mais frágil. As asas posteriores e anteriores, elas serão mais finas, quase que do mesmo formato, enquanto que a Anisoptera, ela possui um corpo mais robusto. Ela é mais parruda. Ela é mais parruda. É tanto que no inglês, né, ela é chamada de Dragonfly, enquanto o Zigoptera é chamada de Damselfly, que seria... Eu acho legal também falar da Zigoptera, é que dentro do grupo dela é que tá aquela fada, não é? Isso. Então, tipo, que a fada é toda delicadinha e ela vai voando assim bem devagarzinho. Só que também tem essa questão que é muito difícil se encontrar a fada, né? A fada ela é extremamente ligada a ambientes muito íntegros. Então, você tem que estar num ambiente que ele seja mais preservado. E daí também que surge os trabalhos de monitoramento, né? Os pesquisadores usam muito as libélulas como bioindicador de integridade de habitat. Sim. Então, como a Anisoptera, ela é um animal mais robusto, né? Possui as asas maiores, um corpo maior, ela está extremamente ligada a ambientes mais abertos. Então, você consegue encontrar elas num ambiente, poderíamos dizer assim, que mais degradado, um ambiente mais aberto, em que tem uma maior incidência solar. Já as zigópteras, você consegue encontrar elas ali num ambiente mais preservado, sabe? Mais isolado. Mais isolado, que tem uma cobertura dorsal maior, porque evita, como ela tem o corpo muito delicado, evita até dela, um ambiente mais abertos, pode fazer com que ela disseque mais rápido, porque ela é bem frágilzinha mesmo. Mas eu não estou dizendo que você não consiga encontrar uma anisóptera num lugar fechado, sabe? Você consegue encontrar, só que aí é um gradiente, né? Então tem essas características. Eu acho legal também falar que você mencionou os nomes delas em inglês, né? Que no caso da Anisoptera é Dragonfly e da Zigoptera é Damselfly. E eu sei, né, de uma curiosidade mesmo, que é da origem do nome em inglês Dragonfly, né? Porque as libélulas, no geral, elas são ligadas a várias histórias, várias lendas, várias coisas. E aí eu sei da história, né, que eu acabei lendo na internet, que é que o Dragonfly, ele vem, né, uma das hipóteses é que pode ter vindo de uma má tradução, porque lá parece que em registros do povo romênico, uma coisa assim, uma coisa bem viagem mesmo, do povo romênico, né, tinham várias lendas que eles criaram, e tinha uma lenda lá, né, não sei se aconteceu, sei lá, eu acho que não, né? E tinha várias coisas lá que aconteceu lá, parece que tinha a questão lá do diabo, né? E aí parece que o diabo, ele amaldiçoou o cavalo de um santo lá, que parece que era São Jorge, só que eu não sei se é o mesmo São Jorge daqui. E aí, parece que essa maldição que o diabo jogou no cavalo lá de São Jorge, né? Transformou o cavalo num inseto gigante. E aí esse inseto é a libélula. Então, aí o que aconteceu? Lá eles ficavam chamando Devil Horse, né? Aí foi mudando. Devil Fly, Devil não sei o quê. Aí na hora, quando eles foram traduzir os documentos que eles acharam, né, do romênico pro inglês, eles acabaram vendo que Dragon e Devil era a mesma coisa. Então acabou que em vez deles traduzirem Devil Fly, eles traduziram Dragonfly. E assim ficou o
nome, entendeu? Então são umas curiosidades que tem assim em relação ao nome. Agora de Dancing Fly eu não sei. Caraca, eu não sabia dessa história, mas eu acredito que possa ter algum fundo de verdade, porque essa dinâmica dos nomes, elas são muito marcantes. É tanto que, para quem estuda os insetos aquáticos, eles acabam que vê uma diferença muito grande no nome das ordens, porque, por exemplo, eles sempre têm um final com pitera, né? Tipo, Coleóptera, Megalóptera, sempre com esse final, né? Que ptera quer dizer asas. E já a Odonata não, a Odonata não tem esse final. E não é que ele não tem as asas, né? Mas é porque é uma característica também muito marcante dele, porque como eles são predadores ferozes, tanto na fase de ninfa como de adulto, né? E aí o do grego, do nome dele que vem Odos, que vem de dente, ignata de mandíbula, eles acabaram que isso é uma característica muito marcante dela, e acabou que o nome da ordem ficou Odonata, e não com um final pitera. Então, esse jogo de palavras é uma coisa muito marcante. Fica muito, tipo, esquisito, né? Odonar pitera. Seria estranho, né? Eu não combino. Mas já tá marcado. São várias curiosidades que tem, né? E o que eu acho muito bonito, né, das odonatas, é essa questão de que elas também eram muito utilizadas pelas pessoas pelo seu simbolismo, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito essa coisa do simbolismo das coisas, mas, por exemplo, na Ásia, na China, no Japão, tem toda essa questão do simbolismo que elas trazem. E aí, tipo, eu tava fazendo pesquisas, aí eu consegui ver que parece que na antiguidade, né, quando os samurais eles iam, tipo, para as batalhas, eles sempre faziam questão de ter, tipo, um símbolo de Odonata junto com eles, porque para eles significava, tipo, proteção, sorte, prosperidade. Então, para eles ter aquele símbolo faria com que eles ganhassem a guerra. Se deu certo, ninguém sabe, nós sabemos, mas eu acho isso bonito, né? Das coisas que a gente vê, além delas serem muito importantes nessa questão do habitat onde elas vivem, elas também têm uma importância assim, também simbólica, né? É muito legal essa questão. Essa importância cultural, né? Ela também simbolizava muito a mudança, né? Eu acho que assim como alguns insetos, por passar por metamorfose, eles acabam ligando isso. Porque, por exemplo, ela passa uma fase na água, e aí depois ela sofre metamorfose e passa a ser adulto, né? E aí algumas pessoas também acreditavam, traziam ela como um símbolo de mudança. Acho que justamente por alguém ter observado ela passando por esse ciclo de metamorfose, ver acontecendo a mudança na vida dela, e acabou que trouxe esse significado para si. E falando, né, em metamorfose, a gente também não pode deixar de falar da questão da reprodução, né, das odonatas, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que é a questão delas, que eles formam um coraçãozinho, meio que um coraçãozinho, né? Meio tortinho assim, mas é um coração. E eu acho muito bonitinho, porque dentro de todo esse universo, né? A gente não vê muito essas coisas fofinhas. E é um acaso, né? Não foi planejado, tipo, não, vou criar aqui as odonatas para elas conseguirem fazer um coração. Não é. Então, você pode explicar um pouco o que é isso que acontece? Por que forma o coração? Não sei se eu vou destruir essa tua visão de fofinho ou não. Mas aí, olhando de fora, é muito fofo, né? O macho e a fêmea, eles formam exatamente o coração mesmo. Mas isso acontece porque no final do abdômen do macho, ele tem uma estrutura chamada cercos, que ele usa para conseguir pegar ali no finalzinho da cabeça e o abdômen. Vocês podem dizer pescoço? Acho que não é pescoço. Mas ele entra aquela região entre a cabeça e o tórax. O macho ele usa os seus cercos e aí ele prende a fêmea. E aí quando ele prende essa fêmea, ela meio que não entorta, mas faz com que eles liguem os seus órgãos genitais, que é para fazer a cópula. E aí dá esse formato de coração. É tanto que isso pode ser mais visível nas zigópteras, né? Nas anisópteras ele faz, mas não é tão formático assim que nem o coração, que nem das zigópteras. Né? E aí o macho prende mesmo a fêmea. E aí tanto que isso é uma característica de identificação, né? A nível de espécie, porque os cercos ele é usado para segurar a fêmea, né? Então, tipo,
cada macho de cada espécie ele vai ter um formato diferente do cerco, que é para ocasionar essa captura assim meio que perfeita. Não sei se eu posso dizer captura, mas como dele segura na fêmea. Esse encaixe, que né? se encaixe. Bora usar essa palavra. É a cara metade, é a metade da laranja. É a metade da laranja. Mas tem pesquisadores que relatam que algumas fêmeas elas se fingem de mortas para não acasalar. Meu Deus. Libélulas feministas. E pegando esse gancho, né, da questão da reprodução, né, a gente está falando bastante sobre essa questão, né, sobre a questão do desenvolvimento delas. Então, só para deixar claro, as odonatas, né, elas são o que a gente fala e que aprende na escola como hemitábulas, né? Isso. Que é aquela questão de ter o desenvolvimento indireto, eu acredito. Que é aquele desenvolvimento que do ovo eclode a ninfa, né? Isso, e da ninfa já vem a fase adulta. Isso. Diferente, por exemplo, do coleóptero, que ele tem todas as fases que nem a borboleta, né? Que é o ovo, aí vem a larva, né? A pupa e a adulto. Então, tipo, todo esse processo, né, é muito legal a gente enfatizar que a ninfa é a fase mais duradoura, a maior parte da vida, né, das libélulas. E no caso também, a gente pode fazer um paralelo com os outros insetos também, que acabam tendo uma vida muito maior nessa fase intermediária do que na fase adulta, isso, né? Porque a libélula adulta, ela vive, tipo, 2 meses, no máximo, né? Então, tipo, durante essa fase que ela é ninfa, a gente começa a falar agora sobre a questão delas serem insetos aquáticos, né? Isso. Porque quando a gente fala de insetos aquáticos, a gente está falando de um inseto que ele tem pelo menos uma fase da vida dele na água. E aí, no caso das odonatas, por que elas são insetos aquáticos? Porque essa fase delas é a ninfa, que é praticamente dentro da água. E também porque também os adultos eles são extremamente ligados ao ambiente aquático, né? Sim. Que é onde eles ovopositam. Então, eles estão ali fora sobrevoando, mas o ambiente aquático é extremamente necessário para o modo de vida dele. E sobre essa a parte mais duradoura, né? Elas podem passar até 5 anos nessa fase de larva. E elas vivem de muito larva bem. Não, de ninfa, desculpa. De ninfa. Elas podem passar até 5 anos nessa fase de ninfa. Sim, então, e elas vivem muito bem, porque assim como a fase adulta, que elas são, tipo, predadoras, né? Na fase de ninfa, elas também são predadoras, tanto que eu já até vi vídeo na internet delas predando um peixe, fiquei chocado. E é essa questão também delas serem os dentes, né? A mandíbula, que ajuda bastante elas serem essas grandes predadoras. E é isso. Eu vi que você falou um pouquinho lá no começo a questão delas serem importantes, né, para o ambiente aquático, delas serem bioindicadoras. Então acho que chegou esse momento da gente aprofundar mais nessa importância, né, das odonatas. Porque assim, gente, o nosso intuito, né, fazendo esses episódios é fazer com que vocês conheçam os insetos, né, mas também que vocês tenham esse olhar diferente para conseguir cuidar ou então ser contra essas atividades que fazem o degradamento, né, dos ambientes. Então, eu acredito, né, que a principal, assim, hoje que a gente vê o cientista falando, a importância da odonata é justamente essa questão de bioindicador, né? Só que eu queria que você explicasse pra gente o que seria um inseto bioindicador. Tipo assim, o que você poderia explicar assim pra gente? O que seria? Um bioindicador ele seria um organismo, né, que ele consegue indicar algo sobre aquele ambiente. Posso dizer assim, por exemplo, eles usam muito que Zygoptera é mais encontrado em ambientes íntegros e Anisopteras em ambientes mais degradados. Então, isso é uma bioindicação do local, de como o local está. Se você encontra mais Anisopteras, então significa que ele está sendo é um lugar mais degradado, entendeu? Assim, claro que, tipo, tem uma Anisoptera, aquele lugar é degradado. Claro que não é isso, né? Tem que analisar as espécies, tem que analisar ali o comportamento dela, né? E elas são muito utilizadas como bioindicador. Para ser um bioindicador tem que ser muito abundante, né? As libélulas são muito abundantes. E como a gente estava falando, como ela passa um período do tempo muito grande como ninfa, então se o ambiente está
tá ali em equilíbrio, ela consegue passar um período bem longo. Se esse ambiente ele começa a passar por perturbações, e aí que passa o momento dela, que ela se vê que ela tem que entrar em metamorfose, virar um adulto para se reproduzir e continuar o seu ciclo, né? Então, aí eles podem ser utilizados também, né? Como indicador. Sei lá, o ambiente está passando por perturbações. Então, os bichos estão eclodindo, estão virando adultos para conseguir colocar seus ovos. Então é meio que uma métrica, né, que eles utilizam para ver. E no caso, essas perturbações, elas poderiam ser, sei lá, uma árvore acabou caindo. Poderia ser considerada uma perturbação, porque no caso ia modificar todo a questão do ambiente, né? Ou é mais ligado à ação do homem? Acho que seria mais ligado à ação do homem, porque na natureza árvores caem a qualquer momento, né? Tanto que são alguns dispositivos de retenção de água. Mas eu acho que seria mais uma coisa assim, mais uma ação antrópica, sei lá, tirou a mata, a vegetação ciliar ali da lateral, tá tendo muita entrada de matéria orgânica dentro do rio, do igarapé, sei lá, isso vai ocasionar que vai mudar o pH, vai mudar a condutividade da água, porque são características da água, né, as variáveis ambientais que são extremamente importantes para esse indivíduo conseguir viver. Entendi. Então, se começou a mudar, aí eu acredito que já é uma perturbação e eles já começam a entrar em metamorfose. Então a gente consegue ver, né, que as libelas, então, elas são bem sensíveis, né? Essas modificações. É bem interessante. Uma coisa, né, que eu também acho que é muito interessante é que como elas são, assim, bem predadoras, elas acabam controlando, né? Isso também é de extrema importância, porque eu acredito que se elas controlarem, sei lá, algum inseto que transmite algum tipo de doença, pode ser de benefício para a gente, ou também essa questão delas controlarem inseto em alguma, né, que está demais, né? Então elas vão acabar trazendo o equilíbrio de novo para o ambiente. Então é bem interessante essa questão da importância dela, né? Mas eu acho que a gente falou tudo, então, será? Eu acho que falamos tudo. A gente falou um pouquinho de cada coisa. É um mundo, né? Elas têm muitas espécies, cada espécie tem suas especificidades. A gente falou da fada, né? A fada, por exemplo, ela não ovoposita no igarapé em si, porque ela é uma odonata muito grande, então, e ela voa muito lento, então ela seria fácil predada. E aí qual foi a estratégia evolutiva dela? Ela ovoposita em ocos de árvores, em bromélias, isso mais no alto. E aí ela não fica tão suscetível a descer no igarapé e ser predada. Sim. E aí isso muda toda a história de vida dela. Por exemplo, alguns estudos falam que ela preda muita aranha, né? Porque lá em cima tem as aranhas. Sim. E aí meio que ela tá passando, ela vê as aranhas na sua teia. Na hora de merendar. E aí outras não. Aí tem outras que elas já ficam bem longe do igarapé e só vai lá e ovoposita e volta, né? Eu acho que é uma infinidade de características. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro pro pessoal a principal das subordens, que seria a zigóptera com um corpo mais fino, né? Mais delicado, a anisóptera com um corpo mais robusto. As zigópteras, geralmente elas pousam com as asas sobre o abdômen, né? As tem asas essa juntas, questão também, né? Enquanto as anisópteras, elas pousam com as asas abertas. Então, esse é um grande diferencial para você conseguir identificar a diferença delas, a nível de subordem. Tanto que eu acho que tem até, instituições que usam elas como monitoramento. Eu acho que isso é uma base para eles fazerem esse monitoramento. E essa questão das asas também acontece na ordem Lepidoptera, né? Das borboletas, das butterflies e das mariposas. Tem essa questão também das asas. Não sei se é pelo menos motivo, eu acredito isso, não sei. Borboleta, elas geralmente pousam com as asas fechadas, né? E as mariposas geralmente pousam com as asas abertas. Uma característica marcante. E é bem assim,
acaba deixando mais fácil de você identificar, né? Porque quando você vê ela pousadinha, você já sabe falar, essa aqui é aniso, essa daqui é zigo. Essa é zigo. E também tem aquela questão do aniso, zigo, né? Só que como ela é endêmica, né? Da Ásia, é muito difícil a gente falar. Mas o que eu consegui ver sobre ela é que ela meio que seria o intermediário das duas, né? Isso. Ela possui, assim, um corpo mais robusto do que uma zigóptera, só que ela tem essa questão das asas delas também ser pousadas, né, no dorso, né? Paralelas ao corpo. Então, seria assim, só para não deixar vocês assim, sem saber de nada de anismo, porque é só isso que eu sei. Como ela é bem restrita da Ásia, né? Acaba que a gente não estuda muito, mas é isso mesmo. Até porque o nome dela já é uma junção das duas, né? Então acho que daí a gente tira assim, uma das características dela. E é isso, gente. A Ordem Odonata, ela é muito, assim, grande. Não daria pra gente falar, assim, de cada, né? De cada espécie de dentro, porque todas elas têm suas particularidades. Então a gente falou, assim, no geral, pra vocês, assim, escutar, assim, uma coisinha leve, sabe? Conseguir explicar pra alguém, assim, falar, você já ouviu falar da Odonata? Aí você fala. Assim, se a pessoa não ouviu falar de Odonata, você fala, você já ouviu falar da Jacinta, da lavadeira, da lavabunda, da cavalinha do diabo? Já mostra esse podcast pra esse seu amigo que não compartilha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou deixar aqui tudo na descrição aqui o que vocês têm que fazer. Se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreve no canal e curte. Sempre gostei de falar isso. Curte e comenta. Se você está escutando a gente pelo Spotify, dá um coraçãozinho aí, que eu sei que dá para botar coraçãozinho. E é isso, gente. Tchau. Se despede aí, Kennedy. Tchau, galera. Foi muito bom estar aqui no podcast. Já quero estar aqui novamente, contar outras histórias que acontecem em campo, né? Ai, gente, é muita coisa. Tem que ter um podcast só desse. Só de histórias de campo que acontece. Pessoal que tem medo, pessoal que vai coletar. Eita, meu Deus. Pessoal dentro d'água. Vamos. É isso, gente. Tchau. Até mais.